Olá pessoal, vamos para a carta de número 9. Bem-vindos e bem-vindas para quem é novo ou novo aqui. Estamos lendo aqui as cartas de uma outra vida do livro de William Sanches. E se inscreva no canal aqui, bem-vindos e bem-vindas. E essas cartas, elas são mensagens que vêm realmente aí do plano espiritual, né? E não tem aqui uma linearidade, você pode, né, para quem de repente chegou aqui de paraquedas e quiser assistir as outras cartas, pode assistir aquela que chamar a sua atenção, o título, fica à vontade. A playlist completa, o link está aqui na descrição logo acima. E vamos lá então, né? Hoje a carta 9, o milagre do carnaval. O que será, né? É o espírito chamado Miriam que fala, que conta aqui. Vamos lá. Antes, vamos falar um trechinho aqui de palavras de Emmanuel, o meu mentor de Chico Xavier, e foi psicografado por Chico Xavier. Abre aspas. Chegaram os tempos da iniciativa própria, do esforço pessoal em favor da iluminação, da consciência do indivíduo perdido no oceano da coletividade. Cada homem deve e pode possuir qualidade autodidata. Aprendamos e pratiquemos, trabalhando, laborando com o nosso desprendimento, sem nos fanatizarmos, dentro das atividades que nos cabe desenvolver e dentro da tarefa que nos cabe desempenhar. Fecha aspas. Vamos lá então o que Miriam conta para nós aqui nesta carta de número 9. Aquela vida dura de todas as manhãs na roça não era para qualquer um. Eu ainda era pequena, não lembro bem a idade, talvez uns 8 ou 9 anos, mas me lembro de tudo o que acontecia, e com muitos detalhes, de todos aqueles momentos que vivi na terra. Papai vivia com as mãos machucadas de cortar cana, e nossa mãe, quando chegava em casa, ainda tinha que lavar roupa e fazer a comida do dia seguinte. Logo cedo eles saíam, e iam todos, meus pais e meus irmãos mais velhos. Éramos 14 no total. Era para sermos 15, se um dos meus irmãos não tivesse desencarnado poucos anos antes de mim. Naquela época as famílias eram grandes. Até dou risada lembrando de quando juntava todo mundo para comer, era uma festa só. A gente era tão, mas tão pobre, que nem tinha prato para todo mundo. Uns jantavam antes e outros ficavam esperando liberar os pratos. Mas ninguém se importava com isso. A gente queria mesmo era estar por perto, todo mundo junto. De madrugada, nem falo de manhã, porque aquilo não era de manhã, era de madrugada mesmo. Logo às 4 horas. Todo mundo saía para trabalhar e eu ficava cuidando dos meus irmãos mais novos. Eu só levantava para ajudar a mamãe no café. Depois trancava a porta e voltava para a cama. Afinal, era muito cedo ainda e eu esperava pelo menos o sol nascer. Meus irmãos mais novos ficavam dormindo e eu era responsável por eles. Quando o sol começava a clarear o dia, eles iam despertando e já começavam a sair de suas camas para brincar no quintal. Papai havia colocado uma tramela, sabe? Aquela fechadura na porta, uma fechadurinha de madeira. Ele colocou bem no alto, para que meus irmãos pequenos não pudessem destravar a porta e sair enquanto eu dormia. É porque tinha muito mato em volta da casa e logo emendava com a plantação da cana. Nossa, como era difícil, né? Complicado antigamente. E a plantação de cana era gigantesca. Se alguém se perdesse ali seria muito perigoso, porque quando os donos da fazenda colocavam fogo na plantação, era o fim de quem estava perdido ali no meio do canavial. Ai, gente, é o milagre do canavial o nome da carta. E eu li carnaval, que viagem, né? Eu acho que eu devia estar usando óculos agora. É o milagre do canavial, tá, gente? Perdão aí pelo meu erro. Quando eu levantava, preparava o mingau deles. Fazia uma polenta bem molinha e eles ainda molhavam nela o pão caseiro que mamãe deixava preparado um dia antes, embrulhado em alguns panos. Eram panos branquinhos, lembro bem. Mamãe era muito caprichosa. Uma mulher nova, mas muito judiada pela vida, com 14 filhos, que desde cedo trabalhara na lida com a cana. Não era fácil mesmo.
Eu, apesar de novinha, era responsável pela casa. Sentia-me orgulhosa, dona de tudo. Bom, pelo menos até meus pais voltarem. Eu era a dona da casa, era a rainha do lar. E ai de quem não me obedecia. Eu pegava no pé mesmo. Meus irmãos, antes de sair para brincar, me ajudavam a arrumar as camas, a estender os cobertores. Cosme, o meu irmãozinho mais novo, com 5 anos, ainda fazia xixi na cama, coitado. Ele morria de vergonha, e quando ele enrolava para sair debaixo dos cobertores, eu já sabia que o colchão estava todo molhado. Outro dia, papai fez que ele ficasse no quintal com o colchão nas costas até secar. Eu morri de pena e fui ajudá-lo. Meu pai me deu uns puxões de orelha e disse que ele tinha que aprender a não molhar a cama, que já era grande demais para fazer aquilo. Sabe como é criança, né? Tem vergonha, mas de noite não segura o xixi. Imagine, coitadinho, tão franzino, tão pequenininho, segurando o colchão nas costas. Meu pai era assim, muito rígido com a gente. Não tenho lembrança dele rindo. Sempre sério, sempre concentrado e sempre puxando nossas orelhas. Eu não estou falando em metáfora, não. Ele puxava de verdade. Meus irmãos, coitados, quase ficavam sem as orelhas. Hoje dou risada, mas na época eu tinha pena dos meus irmãos e medo dele me pegar de jeito. Eu era quieta, não apanhava muito, mas meus irmãos sim, porque eles eram danados. Faltava pôr fogo na casa, com tanta bagunça que faziam. Todo dia era assim, fazia sol ou chuva. Lá iam meus pais e meus irmãos mais velhos para o corte de cana. Eles levavam comida, mas quando era mais ou menos umas 11 da manhã, eu ia até uma árvore grande no centro das plantações, que era o local onde todo mundo se encontrava para almoçar, e tinha uma sombra maravilhosa. Era um lugar gostoso mesmo. Ali todo mundo sentava no chão, abria a marmita e comia com gosto. Parece que com o cansaço a comida fica até mais gostosa. Nessa hora, eu ia sempre levando uma moringa com água fresca. Era pesada, mas eu ia levando devagar. Meus irmãos menores ficavam trancados dentro de casa. E eu não tinha como levá-los. Eu saía e trancava por fora a porta com uma cordinha que prendia num prego. Aí não tinha como ninguém sair. Eu levava água e demorava pouco mais de 30 minutos entre a ida e a volta. Era rápido e nada demais podia acontecer. Quando eu chegava com a água fresca, todos batiam palmas e gritavam. Sentia-me o máximo. Sentia que era esperada. Uma vizinha nossa, coitada, sempre falava: menina, vem logo com essa água, que minha garganta está seca, a comida nem desce. Eu servia água para todos, nas canecas de alumínio já amassadas, e voltava correndo para casa com a moringa vazia. Era assim todos os dias. Na volta, eu já acendia o fogão a lenha, claro, e esquentava o almoço que minha mãe tinha deixado para a gente. No fim da tarde, quando eles voltavam, meus irmãozinhos e eu estávamos vermelhos de tanta terra. No fim da tarde, quando eles... Como era gostoso brincar em volta de casa naquele terrão vermelho. A tarde toda era assim. Depois do almoço, a gente brincava de tudo e inventava bonecos com as espigas de milho. Eu espetava palitinhos nas espigas, colocava uma roupinha em cada uma e fazia como se fossem minhas bonecas. Tinha até cabelinho para pentear. Meu pai, quando nos via brincando em volta da casa, sempre falava: não vão nunca para dentro da plantação. É muito perigoso se perder lá dentro e a gente nem tem como achar no meio das canas. Não tem rua, é muito fechado. Eu sempre estava de olho em todo mundo. Na manhã seguinte foi tudo igual. Eles saíram, levantei, tranquei a porta com a tramela e voltei para a cama e ainda estavam todos dormindo. Eu estava tão cansada que eu peguei num sono muito, mas muito pesado. Quando acordei já estava muito claro e meus irmãos estavam no quintal brincando. Eu dei um pulo e saí correndo. Eu queria saber como que eles haviam saído. Dei uma volta correndo em torno da casa e, para meu desespero, faltava o Cosme. Cadê o Cosme? Que é o menino lá de 5 anos, né? Eu não acreditei. Eu voltei para dentro de casa, fui na cama dele ver se não estava escondido embaixo da cama. Olhei dentro dos galões de água que ficavam em volta da casa. Ele gostava de se esconder lá. Nada, nada do Cosme. Eu entrei em desespero. Quem destravou a porta? Eu tranquei a porta e quem abriu? Meu irmão Damião disse que logo cedinho tinha pegado o cabo da vassoura e virado a tramela.
abrindo a porta para eles saírem para o quintal. Tudo bem, mas cadê o Cosme? Onde ele se escondeu? Ah, eu falei para ele não ir, mas ele entrou na plantação. Eu dei um grito tão alto, mas tão alto, que acho que aquela fazenda inteira ouviu. Menos o capataz responsável por acender e queimar as canas. Uma nuvem cinza subia ao céu. Aquele dia era dia de queimada. Onde estava o Cosme? Meu Deus, ele está perdido lá no meio, só pode estar. Tranquei meus irmãos dentro de casa e corri. Mas corri tanto em meio àquela fumaça, procurando meu irmão, achei o chinelo dele. O chinelinho dele ainda todo gasto. O chinelo ia passando de irmão para irmão. Voltei e, sem saber o que pensar, corri para onde meus pais estavam. Eu gritava tanto que nem sei como respirava. Corria e gritava ao mesmo tempo. Eu precisava avisá-los que Cosme estava no meio da plantação e que a queimada tinha de parar. Cheguei e minha mãe já vinha ao meu encontro. Ela sentiu que algo estava acontecendo. Mãe sabe quando algo vai acontecer. Ela já veio ao meu encontro com os olhos de quem sabe que uma tragédia estava para acontecer. Foi dado o alarme. Meu coração batia tão acelerado, eu me sentia culpada. Eu dormi demais, mãe. A culpa é minha, a culpada sou eu. Deveria ter ouvido a porta abrir. Todo mundo correu, até quem não era da família, ou melhor, quem não era de sangue, porque ali todos nós éramos uma família. Mas o fogo não perdoa e se espalha rápido demais. A fumaça, o calor, os gritos de desespero de quem tentava entrar em meio à plantação e não conseguia nem chegar perto. Caí em terra chorando com a minha mãe. Nesse momento era como se o céu se abrisse diante de nós e em meio a tantos gritos escutamos um choro. Olhei para trás, limpei os olhos que estavam cheios de poeira, ardendo por causa da fumaça e das lágrimas e não pude acreditar. Era o choro de Cosme. Sim, ele estava vivo e vindo até nós, no colo do senhor Fernando, o dono da fazenda. Alguém aqui perdeu um menino que ainda faz xixi na cama? Brincou o senhor Fernando. Cosme era preto de tanta sujeira e todo arranhado de correr no meio das canas. O senhor Fernando havia encontrado Cosme chorando do outro lado do canavial. Ele havia entrado na plantação com vergonha, a vergonha do colchão molhado de novo. Tu viu o que dá, né? O esporro do pai. O senhor Fernando disse que todos ali deveriam voltar para casa, juntar-se às suas famílias e fazer uma oração agradecendo a Deus pelo milagre, pois naquela manhã um milagre havia acontecido. O senhor Fernando explicou que nem mesmo o cavalo seria possível atravessar tantos quilômetros de plantação como Cosme atravessara, e ainda mais um menino de 5 anos, franzino e sozinho, somente um milagre. Um milagre divino poderia ter salvado meu irmão? Nossa família ficou conhecida durante muitos anos como o milagre do canavial. Miriam. Vamos ver a reflexão então sobre essa carta. A palavra milagre significa prodígio, coisa extraordinária. Resumindo, é um ato de poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Antigamente, um telegrama, por exemplo, era considerado coisa fora do comum. Como algo poderia chegar tão rapidamente às mãos de outras pessoas? Como se pode falar em um aparelho e a pessoa do outro lado da linha ouvir o que foi dito mesmo em uma distância gigante? O telefone foi um susto, uma novidade, mas para muitos um milagre. Na chegada dos portugueses ao Brasil, para os índios, o espelho era um milagre. Como eles poderiam ver a própria imagem refletida em um objeto, era considerado algo divino, fora do comum. Muitos séculos de ignorância fizeram com que as pessoas vissem como um milagre tudo aquilo que não conheciam e não sabiam explicar. Milagre, então, é entendido como tudo que foge ao natural, tudo que aparentemente não tem explicação. Com o passar do tempo e com tantas descobertas, os milagres foram restringindo-se apenas às questões da espiritualidade. Porque os únicos efeitos que as pessoas não conheciam e não conseguiam explicar eram os sobrenaturais, os fenômenos do mundo espiritual. Na história do mundo, a palavra milagre foi muito usada para representar tudo o que os olhos humanos e os seus estudos não poderiam explicar. A Igreja, por sua vez, adotou a expressão para representar os fenômenos de cura, por exemplo. O que os remédios não curavam, algo divino, do céu, sobrenatural, curava. O que não se podia explicar, mas acontecia, era tido como milagre.
O conhecimento e os estudos sobre os vários mundos existentes fizeram com que fossem reveladas novas leis para explicar fenômenos que aos olhos de muitos eram milagres. Há mais de 150 anos, os estudos sobre os espíritos revelaram o que a ciência, a física, a química ainda não explica. Aprende-se que o espírito não é outra coisa que... Como é que é? Aprende-se que o espírito não é outra coisa que alma sobrevivente fora do corpo. É um ser vivo. Porém, enquanto o corpo tem a sua duração no tempo natural, o espírito é eterno. Por meio das manifestações que a alma produz, ela prova sua existência, sua sobrevivência e, o mais importante, a sua individualidade. Prova que cada ser é único, um universo espetacular. O milagre seria perceber que, então, tudo na vida é um milagre. Essa carta que conta a história do menino encontrado do outro lado do canavial demonstra exatamente o que as pessoas consideram um milagre. Como ninguém consegue entender como o menino pode ter atravessado o canavial, a família fica conhecida como o milagre do canavial. A explicação para tal fato leva instantaneamente às leis espirituais. Para aquelas pessoas, porém, o que existe é algo que não podem ver, nem tocar, nem sentir, e sequer imaginar como o mundo espiritual age. Gosto dessas histórias de vida simples, e sinto que se existe um milagre hoje, em que predomina um modo de vida automático, ele está no fato de aprendermos a valorizar o que existe de simples e de bom. A singeleza da vida da roça das pessoas, tão comuns que levam uma vida sem luxo, sem grandes prazeres, às vezes sem nenhum prazer, nos ensina muito sobre o pouco que é preciso para viver. É preciso valorizar o que se tem agora. O exemplo de uma vida simples pode fazer você perceber o quanto de bom possui. Todos temos os recursos necessários, e Deus jamais deixa faltar algo a um filho ou uma filha. Uma das frases mais conhecidas de Jesus já avisa, abre aspas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não significa que se deve esperar que as coisas aconteçam, estagnar e ficar na inércia. Pelo contrário, Deus não faz por nós, Ele faz através de nós. O trabalho pessoal, a ação, o aperfeiçoamento são o grande milagre da vida. A busca, o movimento e o aperfeiçoamento são milagres que todos os dias recebemos em mãos por meio da oportunidade das escolhas. O trabalho é um método e nunca jamais faltarão recursos para a vitória. Perceba que o agora é um milagre. Agora é o único momento garantido para você. Agora é a vida. Então, pare de pensar em como as coisas vão ser ótimas no futuro. Pare de ficar refletindo só no que passou. Aprenda a ficar no aqui e agora e experimentar a vida enquanto ela está acontecendo. Tente viver a felicidade na facilitação da vida, ou seja, simplificando. Eu posso chamar a felicidade de simplicidade, não posso? Dou à minha vida o poder para ser feliz. Pare de supervalorizar as coisas que dão errado. Acredite mais. Creia sempre no socorro divino de Jesus e multiplique os raios do amor na estrada em que faz seu caminho. Aprecie o mundo pela beleza que ele possui nesse momento. Gente, muito interessante, né? Eu gostei muito dessa reflexão, principalmente, né? E é isso, gente. Se olha no espelho, enxergue você como um grande milagre da vida, né? E isso aqui também ensina a gente a enxergar as coisas que a gente já tem, né? A agradecer o que a gente já tem e que depende da gente, somente da nossa ação, para que Deus se manifeste, para que Deus possa manifestar mais através de nós, tá bem? Então eu espero de coração que vocês tenham gostado, tudo de bom para vocês. Carta 10, então, é a próxima. O dia em que eu saí de casa. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Lembrei dessa música. Cimeia, o nome do espírito é Cimeia, tá, gente? Então, próxima carta, o dia em que eu saí de casa, tá bom, gente? Então,
Gratidão imensa aí por a companhia de vocês em mais uma carta. Deixa o seu like aí como forma de contribuição, gratidão desde já. Se quiser comentar alguma coisa, se quiser se inscrever no canal para estar acompanhando os conteúdos aqui e dá uma olhadinha em outros conteúdos que tem aqui no canal se você é nova aqui. Gratidão desde já, um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.